aí, meninos, meninas do segundo ano do ensino médio. Estamos aqui em mais uma aula agora do ciclo 6. Já chegamos aí no ciclo 6, encerramos o 5 e aprendemos muita coisa interessante aí sobre literatura, sobre outros assuntos. E hoje vamos iniciar o nosso papo, a nossa conversa aqui sobre o ciclo 6. Você aí com seu pet já deve ter dado uma folheada, já deve ter visto aí os conteúdos, feito algumas atividades e viu aí que um dos assuntos que nós vamos tratar é justamente o romantismo. O romantismo, então, ele é base aí do seu PET 6. Mas antes de nós entendermos de fato o que é o romantismo, para começar, a gente precisa de entender algumas coisas antes. Vamos lá. Bom, primeiro, o que são escolas literárias? O que é esse negócio, professor, de escola literária, de romantismo? O que é isso? Bom, o romantismo é uma das escolas literárias. E uma escola literária são formas de divisão da literatura, levando em consideração as características e o contexto histórico de cada uma. Veja bem, a literatura, ela existe há muitos anos. Há séculos atrás, a literatura já estava presente aí na história mundial. Como então nós conseguimos diferenciar o que é da literatura atual e de uma literatura de 300, 400, 500 anos atrás? Essa divisão, essa estruturação, ela vai ser feita por meio das escolas literárias. Então, nós temos aí essa divisão que é feita através dos contextos históricos daquela época. Por que contexto histórico? Porque a história, ela influencia muito na literatura, assim como a literatura também influencia muito na história. Perceba então que a maioria das escolas literárias, se não todas elas são impactadas por algum acontecimento histórico daquela época. Nós vemos então uma literatura, por exemplo, do modernismo, que vai ser impactada pelas guerras, pela Primeira Guerra, pela Segunda Guerra Mundial. E o romantismo, ele não fica para trás. O romantismo também é impactado por um contexto histórico que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? E aí, essas escolas literárias, além de um contexto histórico que a influencia, há também as características. Será que um autor de poemas ou de romances que vive hoje, que escreve no nosso mundo de hoje, escreve do mesmo jeito que um autor que viveu há 200 ou um outro que viveu há 400 anos atrás? Ele não vai escrever igual. Por quê? Porque as características mudam. Então, as escolas literárias, elas existem para poder organizar estas mudanças que vão ocorrendo na literatura a partir de suas características e a partir do seu contexto histórico. Continuando. No Brasil, nós podemos dividir as escolas literárias em dois grupos, a era colonial e a era nacional. O que é isso, professor? Vamos pelos nomes. Colonial vem de colônia. Então, a divisão que nós temos aí, que eu tenho certeza que você já viu isso em algum momento da sua vida escolar, é que nós temos uma literatura, escolas literárias, então, que ocorreram no Brasil enquanto o nosso país ainda era uma colônia de Portugal. E nós temos outras escolas literárias que ocorreram e ocorrem no Brasil neste momento em que deixamos de ser colônia de Portugal para nos tornarmos uma nação, para sermos um país independente. Então, são esses dois grandes grupos que vão aí abraçar algumas escolas literárias. Vamos ver então na era colonial. Na era colonial nós temos 3 escolas literárias. O quientismo,
que vai de 1500 a 1601, mais ou menos. O Barroco, de 1601 a 1768. E o Arcadismo, que vai de 1768 a 1808. Essas datas, gente, elas são um aproximado. A escola literária, ela não some e nem aparece do nada. Então, começou o quinhentismo, e aí chegou em 1601, alguém falou, pronto, acabou o quinhentismo, vamos começar outra. Não é assim, não. As coisas vão sendo construídas, tá? Ao longo da leitura e da escrita literária da época, os autores, as pessoas que consomem a literatura, elas vão percebendo que aquilo já não está muito legal. E aí elas propõem, vamos mudar? Vamos fazer diferente? Assim vai nascendo uma outra escola literária. Tudo bem? Bom, era colonial, nós temos essas três aqui, essas três escolas literárias. E aí na era nacional, nós temos uma quantidade maior de escolas literárias, tá? Nós temos então o romantismo, que é de 1836 a 1881. O realismo, naturalismo e o parnasianismo, que é de 1881 a 1893. O simbolismo, de 1893 a 1910. O pré-modernismo, de 1910 a 1922. O modernismo, de 1922 a 1950. E o pós-modernismo, de 1950 até os dias atuais. Bom, percebeu então que a era nacional, ela é uma era que abrange uma quantidade um pouco maior de escolas literárias. Nós temos aqui algo curioso, que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo. Por quê? Eram escolas literárias um pouco menores, mas que elas andavam juntas. Então, eu escrevia com as características mais parecidas com o realismo e um colega meu já escolhia escrever com algumas características que pertenciam ao naturalismo. Elas andaram ali juntas uma da outra, tá bom? Bom, só que hoje o nosso foco será o romantismo. Vimos aí diversas escolas literárias, mas hoje o nosso foco é uma delas, que é o romantismo. Lembra da data? Mais ou menos ali de 1836 a 1881, tá? Lembrando, quero que você guarde muito bem isso na sua cabeça. Essas datas não são certinhas. Então pode haver uma variação ali. Essa data que a gente coloca é aproximada, tá bom? Bom, mas romantismo é a mesma coisa que romance ou que romântico? É igual ou é diferente? Pelo símbolo aqui, olha, eu pus um símbolo da diferença. Então, pelo símbolo, a gente já entende que o romantismo não tem o mesmo significado da palavra romântico ou da palavra romance que a gente tem hoje. Essas palavras, elas têm significados diferentes. Hoje, a gente quer ter ao lado da gente, por exemplo, uma pessoa, um relacionamento em que o outro seja romântico com a gente, não é? Que leve flores ou que leve um café na cama. Isso é algo muito romântico. Mas não é desse romance que nós estamos falando aqui, tá? O romance que nós estamos falando aqui, ele trata de sentimentos. Quando a gente fala, então, dessa escola literária que nós denominamos de romantismo, nós estamos falando de uma escola literária que dava muita atenção aos sentimentos, não só ao amor, não só à paixão, mas aos diversos sentimentos, tá? E aí a gente vai ver com mais detalhes isso agorinha, olha. Bom, o romantismo foi um movimento artístico que influenciou a literatura, a música, a pintura e outras formas de manifestações de arte. Perceba então, é muito importante nós sabermos isso. Uma escola literária, ela não é só literária.
Quando a gente fala, por exemplo, do romantismo, dessa escola literária marcada ali mais ou menos em 1836, nós estamos falando de uma influência que é na literatura, na música, nas artes, na pintura, em diversas manifestações artísticas. Então, uma delas é a literatura, tá? Continuando. Ela surgiu no século XVIII, na Inglaterra e na Alemanha. Muita gente acha que ela surgiu lá na França, mas não. Ela surgiu na Alemanha e na Inglaterra, mas a França teve uma grande importância no romantismo, que foi ela que entendeu de fato o romantismo e que começou a mandar o romantismo, a compartilhar o romantismo para outras partes do mundo. E esta escola se opunha ao classicismo, ao racionalismo e ao iluminismo. Essas três correntes aqui, que são correntes até filosóficas, classicismo, racionalismo e iluminismo, davam muita ênfase às questões da razão. Era tudo muito racional, tudo muito científico, era tudo muito ligado à religião, ligado à mitologia, ligado à política, era tudo muito assim, muito certo, sabe? E aí o romantismo vem e quebra com isso, cansa dessa história e aí traz algo mais voltado para os sentimentos. Continuando. As principais características, então, do romantismo: liberdade de expressão e de criação. Como eu disse, antes tinha-se ali umas escolas literárias que era tudo muito certinho, que era tudo muito marcadinho, que tinha assuntos pré-estabelecidos, e o romantismo, ele tem uma maior liberdade de expressão. Ele dá mais lugar para uma maior liberdade de criação dos seus autores, tá? Continuando. Rebeldia e idealismo. Como assim, professor? Rebeldia e idealismo? Quando a gente fala de rebeldia e de idealismo, não é porque eles faziam confusão para a rua fora, não é isso não. É porque eles tinham o desejo de romper com aquilo que já acontecia. Como eu disse, com essa questão mais da razão, com essa questão mais científica. Então, na época, era como se fosse uma rebeldia. Eles se rebelaram contra aquilo que já havia, contra aquilo que já acontecia, tá? E por que idealismo? Porque eles idealizavam um mundo. Para eles, ia existir, ou eles queriam que existisse, um mundo ideal, com mulheres ideais, com sonhos ideais. E aí eles idealizavam. É como se eles vivessem em uma realidade que não era tão legal, e eles imaginavam um mundo ideal e escreviam sobre isso. Continuando nas características. Individualismo. O que é isso? Este período aí, esta escola literária, ela tinha um foco muito grande no individualismo, no egocentrismo. O que é isso, professor? Egocentrismo é quando o ego, é quando nós mesmos nos colocamos no centro. Ou seja, era uma escola literária que se preocupava muito com o próprio eu. Hoje a gente tem uma expressão muito comum aí, que é olhar para o próprio umbigo, já ouviu? Depois, se você não ouviu, procura saber mais ou menos sobre essa expressão, que é você se preocupar consigo mesmo. E aí, essa escola literária tinha essa preocupação, ela era mais individualista. Então, os autores falavam dos próprios sentimentos, dos próprios sonhos, dos próprios anseios. Continuando. Nacionalismo. A própria palavra já puxa um pouquinho para essa característica. Os românticos, que são estes autores que escreviam aí na época do romantismo, eles tinham um viés muito nacionalista. Eles queriam estar ali escrevendo sobre aquele momento da nação, sobre as características do próprio país, tá? Vamos lá. Valorização da natureza.
Assim como havia uma preocupação em dizer mais sobre as características do próprio país, havia também uma preocupação em valorizar a natureza. Então, as pinturas, por exemplo, nós vamos ver diversas pinturas em que havia essa preocupação em retratar a nossa natureza, as nossas árvores, os nossos pássaros, os nossos rios, tá bom? Pessimismo e escapismo, além do sentimentalismo. Então, como eu disse lá no início, a era romântica era uma era que se preocupava muito com os sentimentos, diversos sentimentos, e eles também tinham um pessimismo e um escapismo. O que é isso, professor? Eles tentavam fugir de alguns momentos, de algumas realidades. Lembra que eu falei que eles idealizavam? Que eles idealizavam o mundo, que eles idealizavam as pessoas? Era também ligado a este escapismo. Então, eles tentavam escapar dessa realidade por meio daquilo que eles escreviam. Bora lá então, gente. Bom, romantismo do Brasil. Ele chega ao Brasil no início do século XIX. Seu marco inicial foi a publicação do livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836, que é esta capa aqui, e este moço aí é o próprio Gonçalves, tá? Bom, qual que era o contexto que a gente estava vivendo ali? Essa época, a família real tinha acabado de chegar no Brasil, tinha alguns anos que a família real estava aqui. Então, há, neste momento, um grande boom de modernidade no país. Chega aqui museu, chega aqui banco, chega aqui diversas coisas que não tinha antes. E aí é neste momento que começa a ocorrer o romantismo no nosso país, e ele é marcado pela publicação deste livro aqui, Suspiros Poéticos e Saudades, dividido em duas partes. Na primeira parte ele vai falar de questões mais voltadas para o romance, para os sentimentos, para o cristianismo. E na segunda parte ele vai falar da saudade, saudades de pessoas, saudades de lugares que ele viveu, tá bom? Então vamos lá. O romantismo no Brasil teve 3 fases: nacionalismo e indianismo. O que tratava essa parte aqui? Essa parte tratava justamente daquilo que era característico do nosso país. Então, os índios, aqui olha na palavra indianismo, os índios ganham a literatura. As pessoas que escreviam começam a retratar os índios, a falar da sua cultura, a falar dos seus costumes, e aí cresce então o conhecimento sobre essa cultura, tá? Outra parte, mal do século. O mal do século, gente, ele vai falar sobre um momento em que as questões sentimentais, elas são muito mais colocadas. Então tem um sentimentalismo, uma melancolia, ódio, um rancor, um medo muito grande, além da predominância do egocentrismo, lembra? Olhar para o próprio umbigo? E a tematização do amor, da tristeza, ou seja, era uma escrita que tratava desses temas um pouco mais pesados, sabe? Então, trazia o rancor, trazia o ódio, trazia a tristeza, trazia um amor não correspondido. Isso aqui era tudo presente no mal do século. E a terceira parte, a terceira fase, é a poesia de combate. O que é a poesia de combate? Era uma poesia em que havia ali uma preocupação maior com a denúncia social. Então, os problemas sociais da época, eles eram trazidos por meio desta fase aí da poesia de combate, principalmente a escravidão, que era muito forte, era muito grande ali naquela época e foi denunciada pela literatura. Gente, então é isso. Vimos aí, olha, um pouquinho sobre o romantismo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar deste assunto, que vocês vão procurar literatura romântica para ler. E eu espero vocês para a nossa próxima aula, que eu vou tratar de algo muito legal ainda ligado ao romantismo.
Abraço para vocês, façam as atividades e até a nossa próxima aula.